Capítulo 56. Antes do fogo vem a faísca. Apesar de sua declaração anterior de urgência, como Turivir e os outros Éfori conduziu o grupo pelos amplos corredores de Mitnírio, parando a cada 6 metros, aproximadamente, para proferir breves explicações sobre as inúmeras estátuas, tapeçarias e obras de arte que decoravam as paredes. Kalen também notou que, a cada parada, o faziam apenas diante de algo que tinha significado para o reino de Lunitir. O corredor principal da grande estrutura de Mitnírio tinha mais de 6 metros de largura e era esculpido em pedra branca como a neve fresca. Grandes aberturas em treliça no teto permitiam que a luz da lua penetrasse, intensificando o brilho suave das lanternas que repousavam em apliques de bronze ao longo das paredes. Muitas portas de bronze ornamentadas ladeavam um longo corredor, provavelmente ramificando-se para as inúmeras câmaras e salões do grande edifício, mas o Éfori passou por cada uma delas, guiando o grupo adiante e subindo vários lances de escada, caminhando pelo mesmo tempo que Kalen levaria para atravessar a clareira de um lado ao outro e voltar, até que finalmente chegaram a um conjunto de portas de bronze tão grandes que Kalen pensou que deviam ter sido construídas para Jotnar. O pensamento fez parar por um instante, e ele se virou para ver Azils e Cenas ao lado de uma das cavaleiras de Achiron, a irmã capitã Huon. Kalen não tivera muitas oportunidades de conversar com Azils ou Cenas desde que emergiu das terras queimadas. Tanta coisa acontecerá de uma vez, mas assim que eles tivessem a chance de descansar, ele faria questão de procurar o Jotnar para agradecê-lo pelo que fizera em Drifaen. As grandes portas de bronze se abriram, revelando uma vasta câmara semicircular. O chão era uma única e enorme laje de pedra branca, impossível de ser criada sem a centelha. Janelas em arco se estendiam ao longo da parede oposta, com vista para o vale além. Passarelas, plataformas e pontes serpenteavam pela natureza, iluminadas por veios de pedra eriniana. Foi somente quando Kalen olhou mais atentamente que percebeu que entre cada arco havia uma coluna esculpida em pedra branca pela centelha, à semelhança de uma árvore. As colunas se elevavam cada vez mais, seus galhos se espalhando e se unindo para sustentar o teto, como se caminhassem sob a copa de uma floresta de pedra. Um óculo ficava bem no centro do teto, permitindo que a luz da lua penetrasse, iluminando uma mesa de pedra branca no meio da câmara. A mesa tinha pelo menos 6 metros de comprimento e 4,5 metros de largura, e o suave brilho azul da pedra erínea irradiava de sua superfície. 3 elfos estavam de pé ao redor da mesa, delicadas coroas pretas e douradas adornando suas cabeças, cada um trajando vestes nas cores de seus reinos, carmesim e dourado para Lunitir, preto e prateado para Vaelen, verde e marrom para Ardura. Com as portas totalmente abertas, os guerreiros élficos em armaduras de prata que haviam escoltado Kalen e os outros pela cidade entraram e se alinharam ao longo da borda externa da câmara, com as extremidades de suas lanças de lâmina curva apoiadas na pedra. Houve uma breve pausa de silêncio quando as portas se fecharam, e os 3 governantes élficos observaram os recém-chegados aos seus aposentos. Os éforos se posicionaram entre o grupo e os governantes élficos, que estavam de pé ao redor da mesa. Turivir deu um passo à frente e fez uma profunda reverência. Galdra Lunitir, filho de Arinil e Luvin Lunitir, rei dos Lunitiri, protetor de Aravel. Marcado por suas vestes carmesim e douradas, o rei Galdra era alto e esguio, com o queixo e o rosto estreitos, e os olhos penetrantes como os de um falcão. Seus cabelos branco-prateados eram curtos, chegando apenas até suas orelhas afiladas, e seus olhos tinham o mesmo tom de ouro derretido de Alia e Lirei. Itilin e Baralas avançaram e apresentaram os governantes de seus respectivos reinos, a rainha Utrian de Ardura e o rei Silmirin de Vaelen. A rainha Utrian era tão alta quanto Kalen, com a pele bronzeada e longos cabelos negros que caíam sobre vestes verdes e marrons. O rei Silmirin era mais baixo e robusto que Galdra, com cabelos brancos como a neve e vestes pretas e prateadas. Seus olhos permaneceram fixos em Kalen enquanto Itilin o apresentava. Cada um dos 3 governantes deu a volta na mesa e ficou em fila diante dos éforos. Aezon deu um passo à frente. Rainha Utrian, rei Galdra e rei Silmirin, é Aldin na vena do Atamur Vaetares Veaer Sidiel para Sidir Talien. Kalen não tinha certeza do que exatamente as palavras de Aezon significavam, mas acreditava que era algo como "é bom te ver. Faz muito tempo desde a última vez que conversamos." Ele havia continuado suas lições da língua antiga com Vaeril depois de se separar de Teren, mas ainda havia muito que ele precisava aprender. Vire a Idrir Aldin Narvarim, Hakina. Disseram eles imediatamente. Estamos honrados com a sua presença, Hakina. Aezon fez uma profunda reverência, mantendo-a por um instante antes de retornar à sua postura ereta. Peço desculpas por não ter podido comparecer quando passamos por Aravel pela primeira vez, nem quando nos apressamos para chegar aos Vidarcia. E agradeço-lhes também por nos proporcionarem não apenas uma passagem segura pela floresta,
mas também mais olhos para que pudéssemos observar melhor o retorno dos Draleide. Dito isso, antes de começarmos, permitam-me apresentar-lhes o motivo de estarmos aqui hoje. O fruto de séculos de trabalho. A faísca que buscávamos para acender a chama. O primeiro Draleide livre em 4 séculos, Calembrier, parente de Valeres. Ao ver os olhares expectantes nos rostos ao seu redor, Calen saiu do grupo, engolindo em seco. Por algum motivo, aquele momento em particular era mais angustiante do que encarar um daqueles Uruk marcados pelo sangue. Cada uma daquelas pessoas à sua frente detinha um poder imenso, incluindo a Ezon. E cada uma delas queria manipulá-lo e usá-lo como estandarte de guerra. Mas, enquanto os nervos o percorriam, o toque da mente de Valeres trouxe calma. Ele podia sentir as asas do dragão batendo, o coração palpitando, e soltou um breve suspiro. Duarin Miavrai, Inarium Aravel. Agradeço-lhes, governantes de Aravel. Teren havia dito a Calen que Inari podia ser usado tanto para reis quanto para rainhas. Ele só esperava ter usado corretamente. Din Atuia GRYRR Aidria Tiu Ileid. Sua acolhida honra o vínculo. A respiração de Calen estava trêmula enquanto ele permanecia ali parado. Ele rezou para Eliara para que se lembrasse da saudação como Teren a havia imaginado. Seu domínio da língua antiga é notável, Draleide. O rei Galdra fez beicinho. Para alguém tão novo nela. Detcher do volume GRYRR Aidria Tio Aravel. Do Ar Valeres. É você quem traz honra a Aravel. Você e Valeres. O rei Silmirim imitou a saudação do rei Galdra, um largo sorriso se espalhando por seu rosto enquanto fazia. Aidria Teiuileid, corrigiu a rainha Utrian, mantendo o olhar fixo em Calen. Ela deu um passo à frente, seus longos cabelos negros esvoaçando ao sabor da brisa suave. Parecia que ela não tinha vivido mais do que 30 verões, mas Calen não se iludia, ela tinha vivido mais do que 10 vezes esse número. A rainha moveu-se até ficar diretamente diante de Calen, seu olhar nunca se desviando do dele. Seus olhos eram tão escuros quanto seus cabelos, parecendo não haver separação entre íris e pupila. Ela estendeu a mão e agarrou o antebraço de Calen, puxando-o para mais perto, e Calen sentiu-se inconscientemente buscando a centelha. Enquanto os dedos de Utrian se envolviam no antebraço de Calen, um zumbido soava em seus ouvidos, sua visão oscilando e embaçando. Luzes lampejaram em seus olhos, ora azuis, ora brancas. Memórias o invadiram, memórias que não eram suas. Imagens em movimento, piscando e tremeluzindo. Ele estava em uma grande câmara, com estandartes verde escuros ostentando o símbolo de uma estrela branca. Crianças corriam em sua direção, crianças élficas. Elfos se agitavam em pânico, gritando e berrando. Então, as paredes se abriram para dentro, pedras voando e sangue jorrando. Um clarão de luz e Calen estava no topo de uma colina, observando um campo de batalha. Para onde quer que olhasse, dragões cruzavam os céus, colidindo uns contra os outros com ímpeto e lançando rios de fogo dracônico sobre os soldados abaixo. Uma voz gritou, parecendo vir de todos os lados, ecoando, Minha Nari! Minha Nari! Minha rainha! Minha rainha! O mundo cintilava. Calen ainda estava no alto da colina, mas agora o campo de batalha era mais fogo do que terra. Um dragão avançava em sua direção, escamas de um amarelo vívido, chamas jorrando de suas mandíbulas. Um dragão enorme, da cor de esmeraldas, desceu das nuvens escuras e agarrou o dragão amarelo em suas mandíbulas, arrancando do céu, com sangue escorrendo ao vento. Mais uma vez, o mundo mudou e um guerreiro élfico em uma armadura branca imaculada estava diante de Calen, o símbolo da ordem marcado em preto no peito. Calen conhecia aquele elfo, amava-o. Um amante, não, um filho. Mia Nari. E o Viara, Mia Cara, é Dalva. E o Raetir Ervenier. Minha rainha, os príncipes, meus irmãos, estão mortos. A batalha está perdida. O mundo mudou, e Calen agora jazia ajoelhado no chão do grande salão, ofegante, com os dedos da rainha Utrian ainda envoltos em seu antebraço. Tentando ao máximo acalmar a respiração, Calen fitou os olhos escuros da rainha e soube, sem sombra de dúvida, o que vira: a morte de seu mundo, de seus filhos. A rainha olhou para ele de volta, sua expressão indecifrável. Teria ela revivido aquele momento com ele? Sabia o que ele tinha visto? À medida que os sentidos de Calen retornavam, ele sentiu a vibração da centelha ressoando pela sala, vibrando no ar. Ele a sentiu vinda do rei Galdra e do rei Silmirim, mas também podia senti-la em vários lugares atrás dele. Ele grunhiu, levantando-se. Quanto tempo havia ficado absorto pela visão? Era mesmo uma visão? É isso que elas são?
Uma forma se moveu para a esquerda de Kalen, e Vaeril agora estava ao seu lado, ajudando-o a se levantar, com os olhos fixos na rainha Utrian. Kalen podia sentir a centelha fluindo pelo elfo. A rainha, no entanto, parecia imperturbável. Ela desviou o olhar de Kalen para Vaeril. Você é um patrulheiro de Aravel, não é? Mesmo assim, ousa tocar a centelha na minha presença. Vaeril inclinou a cabeça. Eu sou Vandezera, Inari. Jurei proteger Kallenbrir, primeiro por honra, depois de coração. Utrian esboçou um sorriso com o lábio inferior, depois voltou sua atenção para Kalen, seus olhos negros buscando os dele. Ela sustentou o olhar por um instante, então soltou o antebraço de Kalen e se virou novamente para a mesa que ocupava o centro da sala. Venha, precisamos decidir o caminho a seguir. Aeson, Teren, Azils e Cenas lançaram olhares para Kalen enquanto este se dirigia à mesa no centro da sala, com mais do que simples curiosidade nos olhos. O olhar de Teren, em particular, demorou-se mais do que o dos outros. Kalen engoliu em seco, o coração ainda batendo forte como um martelo numa bigorna, a respiração ainda trêmula. Apenas Eric, Tarmon e Vaeril o tinham visto ser tomado por uma visão do passado antes. Você está bem? Tarmon segurou o braço de Kalen, examinando-o, foi? Kalen assentiu com a cabeça, sentindo um aperto na garganta. Ali estava ele, numa sala cheia de pessoas que queriam controlá-lo, e a primeira coisa que fizera fora demonstrar-lhes uma fraqueza. Outra mão repousou no ombro de Kalen, puxando-o com firmeza. Levante a cabeça e fique de pé. Kalen se virou e viu Aen assentindo com a cabeça. É pela nossa própria vontade que nos levantamos quando caímos. Aen sustentou o olhar de Kalen por um instante, um reconhecimento tácito passando entre eles, as palavras de seu pai. Você é Kallenbrir, Draleide. Não deixe que eles façam você se sentir inferior. Os cantos da boca de Aen se curvaram em um sorriso suave. Eles teriam orgulho. Disso eu tenho certeza. Kalen respirou fundo e expirou lentamente, retribuindo o sorriso de Aen. Olhar para o rosto do irmão ainda lhe parecia estranho. Virou-se para Vaeril, agradecendo-lhe, e então começou a caminhar em direção à mesa, seguido por Eric, Tarmon, Vaeril, Dan e os cavaleiros. É um mapa, sussurrou Dan enquanto se aproximavam da mesa de pedra branca. De todo o mundo conhecido. Anarvona e Arda. Kalen lançou seu olhar sobre o mapa esculpido na mesa de pedra branca. As montanhas se erguiam e os vales desciam, tal como vistos da vista das costas do dragão, enquanto finas faixas de pedra iriniana marcavam os rios e lagos. Os nomes de cada região estavam delicadamente gravados na língua antiga, incrustados com mais pedra iriniana, emitindo um brilho suave. Vamos falar francamente. O rei Galdra estava de braços cruzados, o ouro em suas vestes reluzindo à luz das pedras erinianas. Você veio aqui porque não há outro lugar onde esteja seguro. E nós o recebemos de braços abertos. Hakina. Galdra se virou para Aeson. Você tem sido um amigo do nosso povo há muito tempo. Desde antes da ascensão de Fani Morten e da queda da Ordem. Você passou séculos instigando rebeliões por todo o continente desde então, tentando e falhando. Nesses séculos, nós o ajudamos onde pudemos, mas permanecemos dentro dos limites de Aravel para não sofrermos o mesmo destino daqueles que nos precederam. Mas agora, tudo mudou. Um ovo de dragão eclodiu. Galdra estendeu a mão em direção a Kalen. Pela primeira vez em 400 anos. Ainda não sabemos a extensão desta nova descoberta. Se isso significa que encontramos um novo amanhecer e mais ovos começarão a eclodir, ou se é simplesmente uma anomalia. Você viajou para Valácia para encontrar o ovo na esperança de que os ovos valacianos fossem diferentes dos nossos. Talvez isso tenha alguma influência, mas não podemos agir com base no que não sabemos com certeza. Por ora, instruímos os Drakardari a manterem os ovos que temos aquecidos e em breve começaremos a testar a chamado. Mas seja qual for o resultado, agora temos um Draleide completo que se opõe ao Império. O rei Galdra olhou para o rei Silmirin, e um silêncio se instalou por um instante antes que o rei de vestes negras falasse. A lua de sangue está se aproximando rapidamente, segundo nossos estudiosos que estudam os textos antigos e as estrelas. Pensávamos que teríamos mais um ano, talvez, mas parece que o ciclo está se encurtando. E com a lua de sangue, os Uraks trouxeram devastação à Eferia. O rei olhou para a mesa, movendo a mão de Mardoru para o corpo principal de Loria. Suas hordas varrem a terra, colhendo essência, enquanto os exércitos do Império se dispersam para manter os territórios que um dia nos tomaram. Eles são mais do que um mero incômodo. A cada dia que passa, sua força aumenta.
Nossos relatórios também nos dizem que as sementes que você semeou ao longo dos anos, Rakina, estão começando a dar frutos. As províncias do sul estão se rebelando, facções estão surgindo. Depois de todo esse tempo, acreditamos que finalmente chegou o momento que você tanto esperava. Mas há muito o que discutir. Não podemos entrar nisso às cegas. A rainha Utrian suspirou. O que meus parentes estão tentando dizer é que finalmente tiraram o rabo de entre as pernas e concordaram comigo. Utrian inclinou-se sobre a mesa, apoiando a mão espalmada sobre uma representação em pedra do Oceano Antiga. Os elfos de Aravel lutarão ao seu lado. Estamos cansados de esperar e observar, fartos de sermos encurralados como gado. Quando se espalhou a notícia de um novo Draleide e de um dragão recém-nascido com escamas brancas como a neve mais pura, uma chama se acendeu em nosso povo. Então, nossos mercadores nas bordas da floresta ouviram notícias de uma grande batalha na cidade de Quinspas, em Loria. De um dragão cujo rugido sacudiu a terra e de um Draleide cujos olhos se turvaram com uma luz púrpura, o guardião de Varin. Que título para se conquistar entre aqueles que deveriam ser seus inimigos! E ao lado deste guardião de Varin, guerreiros caíram do céu empunhando lâminas de luz verde, nitraus. E em seus peitos carregavam um sigilo não visto pelo meu povo há centenas de anos. Os cavaleiros de Achiron e um Draleide, ambos considerados mortos há muito tempo. Utrian olhou para Aen, Huon e Varlin, os 3 cavaleiros que haviam entrado na câmara. Encontramos seus irmãos e irmãs vagando pelas margens de nossa floresta não faz muito tempo, irmã Huon. A expressão no rosto da rainha Utrian levou Kalen a crer que ela e Huon já haviam se encontrado mais de uma vez. Deixamos que eles enfrentassem os Alditmar até que fugissem pelo seu portal. Há muito tempo existem desavenças entre meu povo e sua ordem de cavaleiros. Mas eu conversaria com Veratin. Depois que terminarmos aqui. Ele me deve isso. Agora não é hora de ficarmos divididos. O grão-mestre Veratin foi morto na batalha de Quinspas. Huon não desviou o olhar da rainha, mas Kalen percebeu a tristeza em sua voz. Sua alma foi ceifada por um xamã Urak, perdida para vagar pelo vazio. O grão-mestre Kalinvar ocupa seu lugar. Utrian assentiu, engolindo em seco. Veratin fará falta. Rezarei para Eraia que ela encontre sua alma no vazio. Utrian lentamente voltou seu olhar para Kalen, seus dedos se curvando sobre a mesa de pedra. Meu povo gosta de distorcer palavras e acumular significados, mas como Turivir disse, hoje falaremos claramente. Rakina Aezon trouxe você aqui. Eu sei o que ele quer. Ele é um homem de desejos singulares. Mas e você? Um tremor surgiu em sua voz. Estamos aqui, brandindo você como um estandarte de batalha, mas você lutará conosco, Draleide. Se nos comprometermos a permanecer firmes, você sangrará conosco, em nome do que foi perdido, pelo que é, e pelo que ainda pode ser. Naquele instante, Kalen soube que Utrian sabia o que ele vira em sua visão, e as palavras dela acenderam uma chama dentro dele. No fundo de sua mente, ele podia sentir Valeres, e então um rugido ecoou pelo vale além. Kalen está comprometido, Vossa Majestade. Aezon não olhou para Kalen enquanto falava. Ele perdeu muito para o Império e para o domínio de Efialtir. Ele e Valeres provaram seu valor em batalha. Sua coragem foi testada. Seu treinamento está longe de estar completo, mas com meus irmãos e irmãs aqui, podemos garantir que ele seja providenciado. Kalen cerrou os dentes, a raiva fervilhando em seu estômago. Ele podia sentir as cordas puxando enquanto Aezon jurava o compromisso de Kalen. Ele fez menção de falar, mas o rei Silmirin falou primeiro, inclinando-se sobre a mesa, seus cabelos prateados brilhando na luz azul da pedra eriniana incrustada nela. O Draleide é um começo, mas precisaremos de mais do que isso. Quem mais jurou lealdade à sua causa? Esson olhou de Silmirin para Utrian, depois para Teren, Azils e Cenas. Meu povo está comprometido com a causa de Aezon Virandran. A voz grave de Azils ecoou pela sala. Somos poucos em número, mas lutaremos até o fim. Azils, filho de Tal. A rainha Utrian fez uma reverência mais profunda para Azils do que Kalen jamais esperaria de alguém da realeza. E Cenas, filha de Iliria. Peço desculpas, deveria tê-los cumprimentado antes. Nossos povos já foram inimigos mortais, mas desde o Blodvar e o Enduon et Aedr, permanecemos unidos, confiando uns nos outros. É uma grande honra continuar esse laço. Tanto Azils quanto Cenas responderam com uma leve inclinação da cabeça. Perdoem-me, Azils, filho de Tal, Cenas, filha de Iliria, disse o rei Galdra.
Eu também fui negligente em meus deveres. E agora devo pedir seu perdão mais uma vez. Qual é o seu número? Quantos Jotnar ainda restam? Tudo está perdoado, Galdra, filho de Arinil. Mesmo com a nossa idade, esta vida é demasiado efêmera para guardarmos rancores. Azils respirou fundo. Durante séculos, meu povo foi caçado, os sobreviventes levados ao abandono. Depois que Aeson suspeitou que Kalen pudesse ter ouvido o chamado, Cenas, Larion e eu entregamos mensagens àqueles leais à nossa causa. Em seguida, percorremos o continente em busca de nossos parentes. Mesmo agora, Larion ainda os procura. Após a batalha em Belduar, busquei Baldon e outros do clã Fenrir. Azil gesticulou para Baldon e Aneera, que permaneciam em silêncio à sua esquerda. Com a ajuda deles, localizarmos quase 100 parentes meus dispostos a lutar. Azil olhou para Kalen, um sorriso iluminando seu rosto geralmente impassível. Somos poucos, mas dedicamos nossas vidas a esta causa. Como disse em Belduar, repito agora, Kalen Brier, filho de Vars Brier, é com honra que me coloco ao lado dos Draleide mais uma vez. Kalen não havia passado muito tempo com Azils, mas sentirá uma conexão com ele, algo diferente. De alguma forma, sentia como se Azils o compreendesse. Mas o que dilacerava o coração de Kalen era saber quantos poucos do Jotnar ainda respiravam. Mas, mais uma vez, quando Kalen se preparou para falar, Aeson se adiantou. É uma honra tê-lo conosco, meu velho amigo. Aeson inclinou-se para frente, apoiando a mão em um pedaço de pedra esculpida que representava Carvos. Estendeu a mão e apontou para o oeste. Junto com os Jotnar, Dain Ateris retornou a Valtara. Sua irmã agora lidera uma rebelião que, segundo meus últimos relatórios, já retomou Skifel, Ironcrek e as terras ao redor. Dain e os Valtaranos, com seus uivernos, serão aliados poderosos. Vivernas. Uma expressão de genuíno choque iluminou o rosto de Turivir, desaparecendo em instantes quando o rei Galdra o encarou. Kalen não tinha certeza se o Efori havia falado sem pensar ou se Galdra estava irritado com seu choque evidente. De qualquer forma, a mesma pergunta ecoava na mente de Kalen. Ele ouvirá histórias sobre Vivernas e os lendários cavaleiros de Vivernas de Valtara. Mas, pelo que sabia, as Vivernas haviam sido extintas há quase uma década, vítimas de uma doença cruel. Sim. Aeson ergueu os olhos da mesa por um instante. Não sei os detalhes, mas parece que as notícias sobre a morte dos Uivernos são muito exageradas. Aeson continuou apontando pelo mapa, nomeando aliados que haviam jurado lealdade à sua causa. Lordes, damas, guerreiros, cortesãos e, em alguns casos, facções inteiras. Apesar da raiva de Kalen, ele não pôde deixar de se maravilhar com a profundidade e a complexidade da rede que Aeson havia estabelecido. Mas ele supôs que 400 anos era muito tempo. Um nome em particular, no entanto, chamou a atenção de Kalen. Aleron Elmund, juntamente com outro, Bair de Canar, lideraram uma rebelião contra o Alto Lorde Lothal Elmund em Drifain. Até agora, seus esforços deram frutos e quase metade da província ostenta seu estandarte. Dentro de 6 meses, teremos posições fortificadas por todas as terras do sul e, com sorte, também no norte. Ainda há muitas incógnitas, facções rebeldes e pretendentes ao poder que estão aproveitando esta oportunidade para conquistar algo próprio. Nenhum plano sobrevive ao planejamento, e os corações dos mortais são volúveis. Mesmo em Valtara, Dain está leal a nós de corpo e alma, mas é sua irmã, Alina, quem lidera a rebelião. Ela precisará ser convencida. Precisaremos entrar em contato com cada um desses potenciais aliados e garantir sua lealdade mais uma vez. Acredito que, assim que virem Kalen e Valeres, assim que tiverem algo tangível para defender, jurarão lealdade a nós. E como poderíamos alcançar tantos? O rei Silmirin cruzou os braços, coçando o queixo. Cavaleiros e falcões não seriam confiáveis, não para um número tão grande de pessoas espalhadas por tantos quilômetros. Não com a guerra que assola as terras. Não. Aeson fez beicinho, balançando a cabeça. E cavaleiros não seriam suficientes. Precisamos que as pessoas vejam Kalen. Não podemos simplesmente dizer a elas que existe um símbolo para se unirem. Precisamos mostrar a elas. Sugiro que utilizemos o Zangan do clã Fenrir para nos comunicarmos com aqueles que desejam se juntar a nós. Enviem notícias de que nos reuniremos aqui. Se alguns precisarem ser convencidos, podemos viajar. Mas se os trouxermos até nós, podemos cobrir mais terreno em menos tempo. Se selecionarmos com cuidado, podemos construir uma rede forte, e então a lenda do novo Draleide crescerá por si só. É um plano sábio,
disse o rei Galdra, examinando a mesa com seu olhar penetrante. Precisaríamos ter cuidado para não revelar completamente nossa presença e intenções, mas é uma medida prudente. Construímos enquanto o império desmorona. Um rosnado baixo reverberou pelo salão de pedra, e Kalen levou alguns instantes para entender de onde vinha. Baldon. O Fenrir Angan estava de pé, com seus braços longos e cobertos de pelos cruzados, seus olhos dourados brilhando e seus lábios curvados para trás, expondo dentes afiados. Você se esquece de si mesmo, quebrado. Não somos cães de caça para receber ordens. As palavras do Angan saíram de sua garganta em um rosnado que Kalen só conseguiu descrever. Sua voz era estranha, diferente de tudo que Kalen já ouvirá. Temos grande respeito tanto pelos ligados quanto pelos quebrados, mas não pense em nos tratar como peças em seu jogo de guerra, sua espécie já nos usou o suficiente para isso. O olhar de Baldon passou de Kalen para Teren, que Kalen só agora percebeu que não havia dito uma única palavra. Nosso juramento ao quebrador de correntes e sua linhagem é nosso vínculo. O rosnado que emanava da garganta de Baldon se aprofundou. Pouco nos importamos com sua guerra ou seus deuses. Estamos aqui em nome de Teren Presa de Prata e filho do quebrador de correntes. Ambos receberam pouco respeito nesta mesa. Os olhos de Baldon se estreitaram ao passarem de Teren para os governantes élficos e Éfori. Ao lado de Baldon, Aneera se mexeu, erguendo a mão com garras e pousando-a no ombro dele. Um murmúrio suave ressoou de sua garganta. Faremos o que o quebrado pedir, mas somente se for ele quem nos pedir. Aneera retirou a mão do ombro de Baldon e a apoiou na barriga, inclinando a cabeça na direção de Kalen. Seu pai desejava que este dia jamais chegasse, mas juramos que, quando chegasse, cuidaríamos de você e estaríamos ao seu lado como ele esteve ao nosso. Nosso juramento não foi feito por dívida, mas por profundo respeito. Meu povo chora a morte do quebrador de correntes. Que os espíritos amaldiçoem aquele que empunhou a lâmina. Kalen olhou para Aneera, com a boca seca e o peito apertado. Quem era seu pai para aquelas criaturas? Ele queria fazer a pergunta ali mesmo, mas não era o lugar nem a hora. Teren havia dito que contaria tudo a Kalen naquela noite, e Kalen se certificaria de cumprir sua palavra. O homem que matou meu pai está morto. Eu mesmo derramei seu sangue. As palavras de Kalen ficaram presas na garganta, as lágrimas ameaçando submergir ao se lembrar do dia em que Rendal tirou Vars do mundo. Mas ele conteve as lágrimas, guardando a perda no fundo do coração. Cerrou os dentes, engolindo em seco. Embora ele nunca tenha sofrido o suficiente. Kalen ergueu o olhar para Ezon e Teren, que o encaravam. Ele não lhes havia contado como matar a Rendal. Uma dívida de sangue foi paga, disse Aneera, acenando com a cabeça. Kalen contraiu as bochechas, olhando para Ezon. Ele não conseguia conter a raiva que fervilhava em seu estômago, alimentada pelas chamas de Valeres em sua mente. Sabia que, pelo menos em parte, não era uma raiva racional. Apesar de tudo, a Ezon havia cumprido tudo o que prometera. E não só isso, ele havia mantido Dan a salvo durante todo esse tempo. Mesmo assim, isso não impedia que o que Kalen estava prestes a dizer o incomodasse profundamente. Vocês me fariam uma grande honra, Baldon, Aneera, se nos ajudassem comunicando-se com os contatos de Aezon em meu nome. Mais uma vez, a garganta de Kalen se fechou ao pensar em seu pai, mas ele reprimiu os sentimentos, virando-se para Aen, que estava a poucos passos à sua esquerda. O Angano claramente ainda não sabia que Aen também era filho de Varsbrier, mas Kalen não achava que Aen se importasse. O olhar dele não era de abatimento ou irritação, mas de profunda tristeza, de perda e de arrependimento. Ele acenou levemente com a cabeça para Kalen, com um brilho no olhar. Kalen olhou de volta para Baldon e Aneera. Não sei o que meu pai fez para conquistar a confiança de vocês completamente, mas sei que farei tudo o que puder para honrá-lo e honrar tudo o que aconteceu entre vocês. Com o som das palavras de Kalen se dissipando, um sorriso de dentes afiados se espalhou pelo rosto de Baldon, e ele inclinou a cabeça. Diga-nos para onde ir, e assim será feito. Os Angan do clã Fenrir estão ao seu lado. Direi isto, filho do quebrador de correntes, você tem o coração dele e o dom da palavra. De repente, simplesmente por causa das palavras de Baldon, ficou infinitamente mais difícil para Kalen conter as lágrimas. Mas ele conseguiu, porque precisava. Em vez disso, apenas acenou com a cabeça em agradecimento e olhou para Ezon. Você tem seus mensageiros. Ezon ficou parado por um momento, olhando para Kalen, com uma expressão indecifrável. Passou a língua pelos lábios, assentindo levemente. Voltou o olhar para os governantes élficos.
Meus irmãos e irmãs estão preparados. Irmãos e irmãs? Kalen olhou para Teren, que retribuiu o olhar, oferecendo apenas um sorriso fraco. Sim, Rakina. A tristeza se insinuou na voz da rainha Utria. Eles aguardam vocês duas em Alura. Duaren Miavrai, Mianari. Agradeço-te, minha rainha. Aeson olhou para Kalen, e onde Kalen esperava ver raiva ou irritação pela forma como Baldon lhe falará, o olhar de Aeson era suave, com uma gentil compaixão nos olhos. Kalen, preciso que venhas comigo. Chegou a hora de descobrires quem és.